Sejam bem-vindos a mais um BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais que estão atuando nas suas áreas de formação aqui na Irlanda. E hoje, continuando com a nossa linha de educação infantil, tem aqui conosco Isabela Rocha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela que é da Feira de Santana da Bahia. Sim. Saiu do calorão da Bahia e veio aqui pro friozinho da Irlanda. Exatamente. E educadora infantil por aqui. Comecei minha trajetória como educadora infantil aqui na Irlanda. No Brasil, eu trabalhava com outra coisa completamente diferente. Sempre na área de administração. Já tive até uma mini empresa de fornecimento de marmita fit. Mas, enfim, eu acho que realmente eu me encontrei profissionalmente na Irlanda. Olha só. Mas então, pera, que eu quero saber quem é a Isabela Rocha. E me conta, então, o que você fazia no Brasil, um pouquinho aí, pra gente saber como é que você foi parar na educação infantil na Irlanda. Sim, então, no Brasil eu sempre trabalhei com administração de empresa, e logo na época do Covid, como as coisas não estavam indo muito bem, eu dei foi para outro nicho de vender marmita fit, porque as pessoas estavam muito preocupadas com a saúde, Sim. com esse processo do que o Covid causou e tal. E aí, quando eu comecei a ver que as coisas estavam começando, as fronteiras se fechando e tudo acontecendo daquela forma gigantesca, eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar meu rumo. E em 6 meses, eu simplesmente me desfiz de tudo, peguei uma mala de 23 quilos e vim para a Irlanda. Estudei sobre a Irlanda, eu vim como estudante, estudei pelo processo de como ser estudante, de tudo que acontecia aqui. E por ironia do destino, não. 3 dias depois que eu cheguei aqui, realmente as fronteiras se fecharam. Eu cheguei aqui em dezembro de 2020, todas as fronteiras do mundo se fecharam. Estava eu aqui na Irlanda, no inverno, sozinha, como estudante, com 41 anos. Caraca, que coragem, mulher. Exatamente. E 2 meses depois... E aí eu vou te contar por que eu entrei para a educação. Porque eu acho que a vida da gente... A gente tem um plano e Deus tem um plano muito melhor. Essa é a verdade. Sim. Eu estava contente. Eu estava indo fazer cleaning na casa das pessoas. Eu comecei a cozinhar, a vender marmita aqui também nesse processo onde tudo estava fechado. Mas 2 meses depois que eu cheguei aqui, eu fiquei doente. Esse já é um assunto para outro podcast. Eu tive câncer aqui na Irlanda. E nesse processo eu fiquei 6 meses internada. E quando eu me recuperei desse processo, os médicos falaram, se você tentar fazer clínica, você não vai conseguir, porque você não pode ter contato com os produtos químicos. Você precisa procurar algo que lhe dê mais satisfação psicológica, que lhe dê mais condição emocional de continuar aqui, porque a gente precisa que você continue aqui. E aí foi quando eu comecei a ser childminder. Eu comecei a cuidar de criança. Sempre amei criança. E ali eu me encontrei. Olha aí. E ali eu me encontrei com as crianças. Era um trabalho que demandava fisicamente. Sim. Mas emocionalmente me dava um alívio muito grande. Sim. E assim, e graças a Deus, na minha trajetória como childminder, eu tive famílias que me apoiaram muito no meu processo. Eu estava praticamente careca e as crianças me abraçavam, para elas não tinham essa coisa de discriminação, e isso para mim foi mágico. Só que assim, quando você fica trabalhando muito tempo como childminder, vivendo a rotina da família, eu trabalhei com a família acho que 9 meses, você acaba se cansando, entra naquela rotina, as crianças vão crescendo, vão tendo outro tipo de atividades, e daí por diante eu falei, não, eu vou mudar essa minha rotina. E eu tinha um grupo de babás, de childminder, que Núbia estava no grupo também. E a gente ajudava umas às outras a encontrar trabalho e tal. E Núbia já estava no processo de creche. E aí eu resolvi aplicar, fiz um currículo. Gente, uma coisa muito, muito, muito importante aqui. Se dediquem a fazer um bom currículo. Sim. Porque eu fiz um currículo enxuto, eu nunca tinha trabalhado em creche, nunca tinha trabalhado com educação infantil. E resolvi aplicar para creche, mesmo sem o curso. E uma das creches, ela viu leu meu currículo, me encaminhou para manager, e ela falou, Bela, adorei, meu inglês não era um inglês muito bom, mas era um inglês comunicável. E como eu sempre digo, não subestime a sua inteligência
pelo seu nível de inglês. Seja confiante no que você faz. Não demonstre os seus pontos negativos. Eu nunca cheguei numa entrevista de emprego e disse que meu inglês era ruim. Não. Eu disse que eu era brasileira, que eu tinha um português muito bom, que eu era muito inteligente na minha língua, mas que, infelizmente, eu ia ter que falhar no meu inglês, mas que, com paciência, a gente ia conseguir se comunicar. Essa é a verdade. Maravilhosa, né? Sim, isso, sim. E sim. dentro da minha confiança, na entrevista, ela falou, mas você não tem qualificação. Eu falei, mas eu posso ter. Você me dá uma oportunidade? Ela falou, você pode ficar aqui 3 horas hoje? Eu falei, posso. Não tinha noção de como funcionava a rotina de uma creche. Nada. Sabe o que é nada? Era um mundo completamente novo. Completamente novo. Nunca tinha trabalhado com educação, nunca tinha o quê? Contato com os meus sobrinhos, contato com os filhos de amigas, essa coisa assim, mas... Que é ali, né? 5 na minutinhos, começou a chorar, você brincadeira. devolve, tá tudo certo. Não, se bem que eu sempre fui uma madrinha muito presente. Então, assim, então tá. muito dedicada. Mas uma coisa que eu sempre tive com criança e tenho até hoje, é paciência. Você pode ser formada, ser graduada, ter uma série de bagagens teóricas, mas se na prática você não tiver paciência, amor e cuidado, você está na profissão errada. Sim. Então, dali por diante, ela pediu para eu ficar 3 horas um dia, aí no dia seguinte ela pediu para eu ficar mais 3 horas. E mesmo na minha cabeça, com todo o meu processo de um inglês não tão bom, eu falei, não vou desistir, eu vou simplesmente seguir o que elas estão fazendo. E aí, o que é que eu fazia? Tirava foto de rotina para memorizar o que é que elas faziam. Apesar de que uma semana, se você realmente ficar atenta ali, você começa a entender. Entender como funciona, sim. E assim, em um mês, eu já era como se fosse team leader do Baby Room. Caraca. E aí comecei a fazer o curso, fiz o curso no qual Núbia me ajudou muito, 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 muito. Sem ela, eu realmente não teria sucesso para finalizar o curso aqui, porque é um curso denso, um curso no qual você precisa ler muito, você precisa escrever muito. E todo mundo pensa por ser online. Não, por ser online, realmente, os tutores, eles exigem. É curso formato... Qual que é o nome do curso? FETAC Level 5 Child Care, porque muitas pessoas confusem. Tem o FETAC tem um Level 5 para quem trabalha com Home Care e o Level 5 para quem trabalha, que é o Level 5 Child Care. Então, que é para trabalhar com as crianças. Com as crianças, que geralmente dura em torno de 10 meses. Tem gente que termina com 9 meses, eu acho que eu terminei com 10, 11 meses, não me lembro certo. E nesse processo desse curso, você também precisa fazer 150 horas de estágio, que como eu já estava na creche, já contabilizei esse curso por lá. E ao finalizar o curso, eu já estava totalmente familiarizada com a rotina, com tudo que acontecia, com todo o processo que acontecia no curso, inclusive por minha determinação e confiança no que eu fazia. Eu sempre deixei isso claro para os meus gestores. Então, assim, eu já desempenhava algumas funções dentro da creche. Fechar a creche, monitorar sistema de segurança, ter reuniões com os pais. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser confiante no que a gente faz. Não pelo nosso nível de estrutura de estudo, falando claramente. Sim. Mas pelo que a gente faz, pelo que a gente tem capacidade de fazer. Sabe como é? A gente precisa abrir os nossos horizontes se a gente quer seguir nessa profissão. E essa é uma coisa que eu venho fazendo aqui nesses 3 anos e meio trabalhando com criança. Caramba. É legal que você mostrou aí que você trouxe de uma dor, né? Que às vezes muitas pessoas podem passar por uma situação como a sua, que você é uma vitoriosa, parabéns, Obrigada. Né? E muita gente às vezes entra em desespero, né? E você conseguiu se manter forte e foi atrás a gente estava conversando aqui, né, no off, da questão do seu Ikigai, né? Então, você foi identificar o que você gosta de fazer, como que você se sente bem, o que te completa, que foi uma orientação até dos médicos, né? Você precisa se completar aí emocionalmente. E achou uma profissão que hoje você está realizada, fazendo as coisas e, com certeza,
criança sente todo esse carinho, né? Sente esse amor. Criança é transparente demais, né? Então eles conseguem perceber quando você tá ali porque você realmente quer estar ali ou quando você tá ali por obrigação, né? É muito visível, assim, eles sentem. Então, você achou dentro disso tudo aí, dessa nova vida que você recomeçou, um caminho novo. Sim, como eu sempre digo, eu não sei como é que eu vivi tanto tempo sem trabalhar com criança. Hoje, eu não sei fazer nada além de trabalhar com criança. É uma troca, é árduo, não quero romantizar o trabalho em creche. É árduo, você precisa usar o seu físico, você precisa usar o seu psicológico, você precisa se doar, você precisa dar amor, mas dar amor de uma forma genuína. Sim. E você vai receber muito. Você vai conseguir receber mais amor do que você consegue dar. É Sim. humanamente possível você retribuir o amor de uma criança. De todas elas. Às vezes elas fazem birra, fazem tudo, aí chama Bella, I love you. Aí você diz, Pronto, quebrou. ok, go. Você tava brava por um Faça segundo. o que você quiser. Faça o que você quiser, venha, Sim. faça o que você quiser. Sim. Mas a gente vive dentro de creche uma rotina árdua, no qual a gente precisa de um melhor reconhecimento. Eles trabalham aqui com a política eles sempre estão fazendo inspeções, são muito cuidadosos nesse processo, nesse âmbito de creche, com os cuidados infantis. Mas eu acho que ainda falta muito o olhar para o educador infantil aqui na Irlanda. A gente não é muito bem reconhecido. Então, assim, eu acho que, principalmente nós imigrantes, a gente precisa impor o nosso trabalho aqui. E eu te digo isso com todas as letras, porque quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fazia o serviço de um assistente manager, eu fazia o serviço de uma manager e eu recebia um salário de uma pessoa que tinha level 5, que é o level mínimo. Hoje eu fiz uma transição, hoje eu saí da creche que eu trabalhava, comecei a ter o meu reconhecimento lá, devo tudo a essa creche, todo o meu aprendizado, do que devo fazer e do que não devo fazer, isso é importante. Sim. E hoje eu trabalho em outra creche que eu tenho um salário de uma pessoa que tem nível 8. Entendi. Que já é um nível de college. Mas por quê? Porque a gente precisa... Você soube reconhecer o seu valor, né? Exatamente. Sim. Não se sinta incapaz. Não se sinta incapaz pela língua. E é legal isso que você trouxe da questão do level 8, porque você não precisou fazer um level 8 para ter esse reconhecimento na questão salarial. Você tem o conhecimento, né? Eles não exigem o diploma se você mostrar que você sabe fazer. Exatamente. Mas eu quero e vou alcançar esse level 8, ou nível 8. Não pela questão salarial, mas pela questão de conhecimento. Sim. Porque a questão infantil é uma questão que tem faz muito... parte, você está se Exatamente. desenvolvendo sempre, né? Tudo Exatamente. vai mudando. Exatamente. As crianças de hoje em dia são completamente diferentes da nossa época, de quando éramos crianças. E a gente sim. pega muitas crianças da época do Covid. Então, assim, toda a minha turma foi Covid. Porque eu comecei a trabalhar em creche em 2022. Então, assim, as minhas crianças foram crianças do Covid. Sim. Imagine. Aí vem família traumatizada, criança traumatizada, e a gente vai conseguindo contornar ali. Porque, é como eu falo, eu não estou ali para fazer o óbvio, eu estou ali para fazer a diferença. Sim. E essa é a minha postura dentro da creche. Eu estou ali para fazer a diferença na vida dessas crianças. São muito pequenas, elas têm memórias. E a memória que eu vou deixar para elas, com certeza, será inesquecível no trajeto de vida. Sim. Ainda sim. assim que elas não lembrem. Você falou uma coisa muito legal, que você veio para fazer a diferença. Você sente que o sistema aqui, ele dá essa abertura para você fazer a diferença? A creche onde você atua hoje, você tem essa flexibilidade, vamos dizer assim, de trazer ideias novas, de dar sugestões? Ou é muito... Porque ensino, né? Principalmente no Brasil, ele é muito engessado. Eu não sei como funciona aqui. Mas você sente que eles são um pouco mais abertos? Eu acho que aqui a questão dos gestores, se você se respaldar, se você tiver conhecimento do que você está fazendo, para os gestores, eles até aceitam. É mais difícil para as staffs. Entendi. Porque, principalmente as Irishes, elas vêm de um processo de trabalhar em creche que muitas trabalham anos,
Hoje eu trabalho com staff, por exemplo, que ela trabalha há 16 anos. Eu venho com ideias inovadoras, eu sei o que eu estou fazendo, eu não trabalho porque eu estudo quando eu vou fazer uma mudança. Por exemplo, hoje em dia, a gente já tem uma área que a gente precisa fazer um discover, área grande, com coisas, manuseios, por exemplo, telefone velho, caixa de papelão, caixa de leite. As crianças se descobrem naquela curiosidade porque elas estão na fase de copiar. E as áreas, elas já são mais resistentes a essas mudanças. Essa é uma das mudanças. Sim. São mais resistentes porque para elas é mais trabalho para limpar, mais coisa pequena para pegar no chão. E eu acho que o brasileiro, ele tem essa sede de inovação. Mas eu acho que, aos poucos, você sendo confiante, você sabendo o que você faz, eles aceitam suas ideias. Entendi. Eles são receptivos. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Entendi. E confiar no que você faz. Eu sempre bato nessa tecla. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bela. Você começou aqui nessa área. Você sentiu que é uma área que tem muita oportunidade para quem quer entrar no mercado também? Porque a gente está falando aí de uma área de educação infantil. Eu, né, na minha cabeça, que é aqui fechada, dentro da minha realidade, eu achava que poderia ser mais difícil ter esse acesso por ser de locais, né, países diferentes e tudo mais. Como que você sente que hoje está o mercado de trabalho para quem atua na área de educação infantil ou não atua, que nem você não atuava, mas tem interesse? É um mercado acessível para brasileiros e tem oportunidade mesmo surgindo? Sim, totalmente. Totalmente. Se você é da área, se você validou o seu diploma, se você tem os requisitos, você nunca vai ficar desempregado aqui. Por exemplo, você sabe quantas horas eu fiquei desempregada de um emprego para outro? Eu dei meu notice em uma segunda-feira de manhã. Segunda-feira de tarde, eu já tinha 5 propostas de emprego. Caraca. Todas com contrato enviadas. Caraca. Então, assim, 2 entrevistas presenciais, 3 entrevistas por videochamada, e eu já tinha 5 contratos para assinar. Então, assim, a área é... Tem mercado. Muito, muito, muito mercado. Muito mercado. Como é que você escolhe entre 5 oportunidades, mulher? Como é que foi o que foi seu critério de escolha ali? Quer dizer, eu tinha 5, agora eu tenho 6 com Núbia. Apesar de já estar trabalhando em uma. Então, assim, eu priorizei a comodidade de ser uma creche perto de casa. Tá. A questão salarial também foi uma coisa que me balançou bastante. Ainda bem que era uma creche que é 5 minutos da minha casa, com um salário bem, bem acima do que é proposto nas outras creches. E eu também gostei da estrutura. Gostei da entrevista, me senti confiante. Elas me apertaram bastante na entrevista, isso sugaram é importante, tudo. sugaram isso, e eu me senti importante quando elas tentaram tirar de mim o que eu poderia agregar à instituição. Sim. Isso, para mim, me deixou confortável, porque eu pude esclarecer qual é a minha missão aqui com as crianças. O que é que eu devo trabalhar nesse desenvolvimento. Então, assim, essa foi um dos pontos que me favoreceram, que favoreceu para que eu escolhesse essa creche, né? Sim. E eles foram felizes em me escolher, óbvio. E você atua para... quando a gente fala de creche, a gente está falando de crianças de mais ou menos que faixa etária? Eu sempre trabalhei no Baby Room, que é criança de 12 meses, 1 ano até 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Esse para mim é o meu... E assim, é engraçado que justamente onde eu mais amo trabalhar é onde as pessoas não gostam. Porque são muito pequenas, requer muita atenção. Sim. Estão na fase de transição, é tudo muito novo, eles acabam de sair como se tivesse o afastamento da mãe. E eu fico como a segunda mãe, então assim, eu fico no cargo de deles ficam muito dependentes emocionais da minha presença. Sim. Mas com o tempo a gente começa a lidar com algumas coisas e a gente começa a entender eles e dá tudo certo. Então, eu hoje sou team leader do Baby Room. E deixa eu perguntar uma coisa agora, porque eu né, nunca trabalhei em creche, mas quando eu estava no Brasil, eu era voluntariada e a gente ia em
em orfanato e tudo mais. E toda vez que eu entrava no orfanato, eu queria sair com 5 no colo. Que eu não me aguentava, eu queria levar embora, né? Principalmente pela questão de ser um orfanato e tal. Mas como que é pra você? Porque você tá lá e vai ter um momento de transição, que eles vão pra frente, né? Como que é essa sensação do tipo, ixi, tá crescendo, vai me abandonar. Abandonar não, né? Mas vai seguir, vai bater asa, vamos dizer assim. Eu sou péssima. Péssima. Porque Que eu ia me apegar a todos o tempo todo. Não, eu sou ciumenta. Eu vou na sala, quando eles mudam, eu vou na sala reclamar, porque não tá fazendo do jeito que é pra ser feito. Eu sou desse jeito. Então é mãezona mesmo. Eu sou apaixonada. Olha, eu saí de uma creche e fui pra outra. Eu tenho praticamente 50% dos telefones das famílias. Porque eu não consegui me desvincular emocionalmente. Essa correntinha aqui, inclusive, é de uma mãe que me deu a letra do filho, Dominique, que é o amor da minha vida, e minha inicial. Então, assim, é um laço que o tempo vai passar, mas eu nunca vou esquecer deles. Eles podem até esquecer de mim, mas eu nunca vou esquecer deles. Nunca. Eu sei um por um. Então, assim, é complicada essa mudança, principalmente quando a gente faz essa transição de creche. Eu imagino. Mas eu já tô na nova creche, já tô apaixonada por outros. Essa é a parte boa também, né? É uma bonitinha que o outro vai se apaixonando mais. Exatamente. Entendi. Muito bem. Tem alguma coisa na sua trajetória ou nessa questão da educação infantil que você acha que é muito importante a gente falar e talvez eu não tenha mencionado? Sim, eu acho importante reforçar para vocês que querem iniciar essa carreira que é um meio viável, é um meio no qual a gente está tendo ascensão, nós brasileiros estamos tendo ascensões nas creches, porque nós trabalhamos, temos um trabalho duro e árduo, mas nunca perca a sua confiança. Sim. No que você faz. Não deixe a língua te abater, nunca, jamais. Se você é inteligente na sua língua, você pode ser muito mais inteligente na língua do outro. E você ainda pode dizer, eu falo 2 línguas. Exato. Então, não tenham medo, sejam confiantes. E com certeza é uma área que está crescendo muito. E a gente precisa de vocês, viu? Pelo amor de Deus. E estamos precisando que eles não parem de fazer filho também, né? Tá faltando creche aqui para essas crianças todas. Muito bom. Bela, muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Espero te ver no Building Breeds do ano que vem. Sim, claro, gente. Você e Letícia, por favor. Quero ver vocês lá para ajudarem. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre educação infantil, procura as meninas, entre em contato na comunidade. Educa Infante IE, tudo junto, que aí vocês conseguem falar com essas maravilhosas que a gente está trazendo aqui para falar de educação infantil, e a Núbia, que é a que coordena tudo ali dentro da comunidade, né? Então vocês conseguem falar com elas. Agradecer também Pupilinho pelo nosso Studio Talks aqui, se vocês têm interesse de fazer gravação de vídeo, curso, foto, qualquer coisa de parte de audiovisual, entre em contato com o Pupilinho, manda mensagem no Studio Talks, que eles estão aqui à disposição para te atender. E hoje agradecer especialmente também a Eat Up, que deu aqui, ó, vou até pegar. Ela mandou aqui um bolinho, mandou várias coisas e tem um recadinho maravilhoso que eu vou ler em um outro momento. Eu vou ler agora. O Pupilinho quer que eu leia agora, eu vou ler agora. Ela mandou comidinha pra gente comer. Daqui a pouco a gente vai comer, tá? Tá aqui, ó. Bea, preparamos tudo com muito carinho para você e seus convidados. Desejamos que seja um dia incrível e que sintam muito amor em tudo que colocamos e em cada preparo. Feliz dia. Eat Up Health Food. Maravilhosa. Muito obrigada. Iremos comer. Esse bolo em particular, ela mandou pro Pupilinho, que não come chocolate. Para quem não sabe, gente, Pupilinho não come chocolate, tá? Então, se vocês quiserem mandar um presente para ele, menos chocolate. Qualquer coisa menos chocolate, que ele com certeza vai gostar. Então é isso, muito obrigada. Fica de olho aqui que a gente vai trazer aqui uma mesa redonda com essas 3 convidadas incríveis que vocês conheceram um pouquinho da história delas aí. Elas vão voltar aqui num outro momento para poder conversar entre elas e trazer um pouquinho aí do dia a dia e das diferenças do trabalho de cada uma. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.